Bora! Mais uma live de quinta, começando por aqui. Hoje a gente vai falar sobre maturidade e separei alguns tópicos aqui muito importantes para conversar com vocês, gente. Porque tenho percebido cada vez mais, assim, que realmente a falta de maturidade é um problema, sabe? É um problema na fase adulta, né? Quando criança, tudo bem, a gente deixa passar, a gente sabe que não tem idade suficiente para fazer escolhas que são legais, né? Escolhas que são boas, mas na fase adulta já é um pouquinho difícil. Então, separei esse tema para falar hoje aqui com vocês, porque ainda vejo no consultório, vejo aqui no Instagram, vejo pelas mensagens que recebo, muitas mulheres adultas já com seus 30, 40, 50 anos que têm dificuldades de se posicionar, dificuldades de falar não, dificuldades de fazer aquilo que é preciso, né? Aquilo que é necessário. Muitas vezes fazem aquilo que tem vontade e tem dificuldade de fazer, na verdade, aquilo que necessitam, né? Então, trouxe esse tema aqui, tema um pouquinho diferente do que eu costumo tratar, mas acho que vai ser muito legal. Estou fixando aqui nosso comentário. Sejam bem-vindas, Simone, João, Patrícia, Cléris, bem-vindas todas. Fico feliz com vocês por aqui, tá? Me acompanhando, gente. Fico sempre muito feliz. E vamos começar? Não quero perder tempo. Toda live eu falo, já tô com vergonha, mas eu vou conseguir. Minha meta aqui para 2021 é fazer lives de no máximo 30 minutinhos. Então, bora correr, não vamos perder tempo, porque eu trouxe alguns tópicos legais aqui pra gente conversar, né? Mas a proposta é que seja mais curtinha mesmo. Então eu quero conseguir hoje, tá? Tá difícil, mas eu tô querendo conseguir, viu? Gente, pra gente falar de maturidade, a gente tem que falar também de imaturidade, né? Então vamos falar aí dos dois, vamos falar das duas situações. E eu já queria trazer pra vocês alguns conceitos, né, do que é maturidade, maturidade é ter uma visão mais clara de si e da situação. Se eu te perguntasse agora, você se considera uma mulher madura? Você se considera uma mulher que consegue ter um discernimento bom da situação? Consegue enxergar melhor as situações em que você vive, né? Em que você, enfim, se envolve, que você tem ali de dificuldade para tratar no seu dia a dia, na sua rotina. Você se sente uma mulher madura? Eu fiz essa pergunta hoje de manhã no meu stories, através de uma enquete, e até agora, eu olhei agora antes da live, tá dando 45% de pessoas falando que que não se sentem maduras, e 55% dizendo que sim, que se sentem maduras. Mas será? Será que realmente são? Porque, gente, veja só, alguns sinônimos de maturidade. O que é maturidade, Flávio? O que significa maturidade? Maturidade significa equilíbrio, significa ter discernimento, significa ter razão, significa conseguir fazer reflexões, ser uma pessoa sensata. Será que você é isso tudo? Será? E quando eu falo aqui será, gente, eu não tô dizendo você não é. Não, eu tô trazendo um será mesmo. Será que nós somos isso tudo, gente? Será que eu consigo discernir bem as situações? Será que eu consigo ter ponderação, ter prudência antes de agir de alguma forma? E aí, gente, eu falando de maturidade, sabe do que eu lembrei? Daquela mulher que é citada lá na Bíblia como a mulher virtuosa. Aquela mulher que é citada lá em Provérbios como a mulher virtuosa. Quando a gente pega para ler aquele capítulo, eu deveria ter separado aqui, gente. Eu deveria ter separado para trazer aqui para vocês, pra gente, não para ser uma pregação, de forma nenhuma, essa não é minha pretensão, mas para trazer aqui como exemplo mesmo, sabe? Porque a Bíblia tem um texto, tem um capítulo muito bacana lá em Provérbios sobre a mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa, quando a gente lê no texto, a gente se sente tão distante dela. A gente se acha tão... parece que às vezes a gente está caminhando ao contrário, né, do caminho dessa mulher virtuosa. Não é verdade? No nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas tarefas. E quando eu pergunto, você se sente uma mulher madura? A nossa tendência é responder sim. Mas quando a gente lê lá
as características dessa mulher, que são algumas dessas características aqui que eu falei pra vocês, que vão de encontro, né? Algumas dessas características que eu falei com vocês. Aí a gente pensa, nossa, mas eu tô tão distante, então será que eu realmente estou caminhando para ser essa mulher? Será que eu estou caminhando para ser essa pessoa, uma pessoa madura, uma pessoa que pondera a situação, que consegue discernir, que tem equilíbrio, que está na sua razão? Olha, gente, é tão difícil a gente ficar na nossa razão, né? É tão difícil, às vezes a gente até tem razão em algum momento, mas ficar dentro dela, agir conforme a razão, não é fácil. Então, assim, eu trouxe mesmo como uma reflexão, sabe? Essa live de hoje não é eu ensinando pra vocês, como normalmente eu faço, né? Eu ensinando alguma coisa. Aqui é pra gente pensar juntas, tá? Será que eu sou? Eu sou essa pessoa que tem responsabilidade, prudência, sensatez? Quando eu tô vivendo alguma situação difícil na minha vida, eu consigo tomar uma decisão de acordo com aquilo que é melhor para eu fazer, por exemplo, a longo prazo, ao invés de aquilo que vai me trazer um resultado imediato? Porque eu, gente, muitas vezes, várias vezes, eu escolho por aquilo que vai me trazer prazer imediato. Várias vezes eu tenho dificuldade de pensar a longo prazo, sabe? E eu imagino que vocês também, porque a gente é humano, né? Então eu já quero que vocês, assim, desconstruam essa imagem de uma pessoa madura como alguém que pensa de forma madura. Talvez você até pense, mas você não age, tá? Talvez você até pense de forma madura, mas você não age de forma madura. E o que os outros veem de nós? São os nossos pensamentos? Não. O que os outros veem são as nossas ações. O que a gente passa, o que a gente deixa de impressão, o que a gente causa de impacto no mundo é através das nossas ações, não através dos nossos pensamentos. Então talvez você pode até assim ter uma visão de uma pessoa madura, sabe? Olhar a situação de fora, enxergar, tomar a melhor decisão, tentar entender a outra parte, ter empatia, por exemplo, num conflito. Só que na hora de agir, você não age com maturidade. Você até olha e fala, você não tá de tudo errado, mas eu não quero nem saber. Eu quero estar por cima da carne seca. Eu não quero nem saber. Eu quero aquilo que eu tenho direito. Eu não quero nem saber. Eu que tô certa. Eu não quero nem saber. Fica quieto que você perdeu sua razão. Sabe? Na hora de falar, na hora de agir, você é imatura. Então, eu tô trazendo aqui mesmo pra reflexão, gente. E eu posso falar uma coisa com vocês? Quando eu pensei nesse tema, falei, vou falar sobre maturidade. Achei legal. Vou falar. Quando eu pensei nesse tema, eu imaginei, assim, outras coisas pra falar aqui. Mas à medida que eu fui estudando o tema, eu falei assim, caramba, que live pesada, né? Não vai ser fácil, não. Não vai ser tão gostosa de ouvir, não. Por exemplo, como eu falo de autoestima, quando eu falo de coisas legais, né? Enfim, vai ser uma live um pouquinho difícil aí de engolir, mas que é necessária, tá? E, gente, um dos principais pontos de uma pessoa madura é que essa pessoa ela tem capacidade de refletir. Essa pessoa ela tem capacidade de olhar para a situação e analisar. E o fato de você se colocar à disposição de refletir já é muita coisa. Sabe por que é muita coisa? Tem aquela pessoa que se depara com uma situação difícil e age. Se depara com uma situação difícil e não tá nem aí. Ela vai lá e pá, estoura. E poucas são as pessoas que têm capacidade. Eu tô falando de capacidade mesmo porque é difícil controlar, tá? É um instinto. Poucas são as pessoas que têm capacidade de controlar esse instinto, de parar, respirar e falar, calma aí, dá uns 10 minutinhos pra eu pensar. Dá uns minutinhos aqui pra eu entender o que tá acontecendo, pra eu analisar direitinho o que eu quero. Eu tô achando que, enfim, essa vai ser uma resposta, de repente, que vai impactar. Deixa eu pensar, deixa eu refletir. É muito difícil isso, gente. É muito difícil. A maioria das pessoas age ali no impulso, sabe? E por isso que às vezes você pode se considerar uma pessoa madura, porque você enxerga assim, eu penso de forma madura. Mas talvez as pessoas que estão ao seu redor não entendem que você é madura. As pessoas que estão ao seu redor te entendem como uma pessoa imatura. Talvez como uma pessoa pirracenta, birrenta, mimada, orgulhosa, reativa, sabe? Reativa. Por quê? Você só pensa, você não age de forma madura.
tá? E são duas coisas completamente diferentes. Então essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer aqui pra vocês. Pensar é uma coisa, agir é outra. Flávia, eu penso de forma madura, mas eu não consigo ter controle sobre as minhas ações. Então você precisa trabalhar um pouquinho mais o autocontrole. Ou então, Flávia, eu não penso de forma madura e nem ajo de forma madura. Então você vai ter dois trabalhos, tá? Sinto em te dizer, mas é completamente possível. É completamente possível se você se propor a treinar. Gente, o Joel J tem uma frase que eu gosto muito e pra mim se encaixa em várias coisas, tá? Se encaixa em trabalho, se encaixa em coisas pessoais, em características pessoais, se encaixa em tudo na nossa vida. Ele fala muito assim, o sucesso é treinável. Ou seja, tudo que a gente precisar fazer, se você quiser ter sucesso, você pode treinar isso. Você pode atingir isso, você pode alcançar isso. O sucesso é treinável. Não é difícil fazer isso. Você só precisa o quê? Treinar. Você só precisa de tempo. Fazer. E sabe uma coisa que é muito difícil para pessoas imaturas? É ter constância. É muito difícil. Eu até anotei uma frase, gente, quer ver? Eu até anotei uma frase que eu achei bem legal, que eu vi na internet pesquisando sobre esse tema. Maturidade é trocar intensidade por constância. Maturidade é trocar intensidade por constância. O que é isso, Flávia? Vou dar um exemplo para vocês. Eu viro pro meu marido e falo assim, segunda-feira eu vou começar a dieta. E ele fala assim pra mim, isso é bem a cara dele, tá? Inclusive. E ele vira pra mim e fala assim, se você quer começar, começa agora. Se você quiser mesmo começar, começa agora. Eu vou lá e vou no supermercado, compro aquele monte de verdura, legume, fruta, aquele monte de comida saudável. Minha próxima refeição já vai ser saudável. O nome disso é intensidade. Fui lá e fiz, na hora, rápido, com muita empolgação, com muita vontade. O nome disso é intensidade. Sabe o que é constância? Quinta-feira da semana que vem, eu ainda tô fazendo essa dieta. Na primeira quinta-feira do mês que vem, eu ainda tô fazendo essa dieta. Eu tô falando quinta-feira porque hoje é quinta-feira, né, gente? Mas sei lá, daqui a um mês, eu ainda tô fazendo essa dieta. Isso é constância. E isso é maturidade. Isso é a gente fazer aquilo que é necessário e não aquilo que a gente tem vontade. Por quê? Eu posso até ter vontade agora de fazer a dieta e começar agora. Será que daqui a 3 dias eu vou querer continuar? Não, mas se eu sei que é necessário, eu vou continuar mesmo assim. Se eu sei que é necessário, eu vou fundo. E se eu tenho maturidade, né, gente? Isso é o mais importante. Então, eu li essa frase, eu achei assim tão interessante. Eu falei, cara, é isso. Maturidade não é de forma nenhuma intensidade, é constância. Maturidade é constância. Não é eu começar a dieta agora, eu começar a atividade física agora, eu começar uma tarefa nova agora. Não é. É daqui a uma semana eu ainda tô fazendo ela. Todo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Daqui a um mês eu ainda tô fazendo ela. Daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu enxergar o benefício que isso vai me trazer a longo prazo. Isso é maturidade. É eu não fazer o que eu quero nesse momento. O que eu tô com vontade? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá chovendo, tá? Tá chovendo aqui em Vila Velha a semana toda. Ontem foi muito forte. Chegou a cair energia, inclusive eu tô preocupada, porque agora ainda deu um piquezinho aqui de energia. Tá chovendo. Eu não tava com vontade de vir aqui me expor, me maquiar, me aprontar. Não tava. Só que eu tenho um compromisso. E eu falei no ano passado que toda quinta-feira vai ter live. Eu posso até mudar o dia da live. Não tá sendo legal pra mim quinta-feira, mas toda semana vai ter live. Toda semana, porque foi um compromisso que eu fiz. E sabe, uma coisa que tem me deixado muito feliz, a constância é uma questão muito grande pra mim. É uma dificuldade pra mim, tá? Eu vivo falando aqui isso pra vocês. Eu tenho um temperamento fleumático, né? O fleumático, ele é como a água. Como é que é a água? Quais são as características da água? A água, se você não mexe nela, ela fica parada. Se você colocar a água num recipiente, numa vasilha ou num copo, ela fica ali paradinha. Então, isso significa que ela depende de movimentação externa. Ela depende de alguém ir lá e pegar e sacudir ela para ela se mexer. Se alguém parar de sacudir, ela fica parada de novo. E essa sou eu. Essa sou eu. Presta atenção.
Só, gente, que eu tenho um trabalho onde eu preciso de constância, onde eu preciso vir aqui, mostrar meu dia, trazer reflexões, aparecer, contribuir, ajudar, porque isso aqui faz parte do meu trabalho. Eu encaro isso como parte do meu trabalho. Afinal de contas, isso aqui pra mim é uma vitrine, muitas pessoas me enxergam a partir daqui. Então, por exemplo, eu tenho meu curso online, você vem aqui, você assiste uma live, gosta, você fala, poxa, eu gostei de ter uma aula com a Flávia. Quando eu lançar meu curso online, vai ser fácil para você querer estar dentro do meu curso. Eu atendo pessoas no consultório ou atendo pessoas online que vão olhar aqui a forma como eu me exponho, a forma como eu explico e vão gostar do meu jeito. Vão falar, poxa, eu quero fazer terapia com a Flávia. Então, quer dizer, vejam o quanto isso é importante para o meu trabalho. Minha vontade agora é de fazer? Talvez não. Tá chovendo, tá um climinha legal assim pra estar debaixo da coberta assistindo uma Netflix, sabe? Só que eu tenho um compromisso. E a constância foi algo que eu precisei, não é que eu quis, tá? Eu precisei desenvolver para o meu trabalho ir bem. Então, quando eu escolhi começar um novo trabalho, que foi com a psicanálise, eu precisei mudar algumas coisas na minha vida. E a constância foi uma delas. Flávia, é fácil? Não é fácil. Toda semana eu penso alguma coisa, não vou aparecer hoje no stories, tem que me arrumar, fazer stories. Às vezes eu nem vou atender naquele momento, eu nem ia me arrumar, eu podia ficar um pouquinho mais ali de baby doll, podia ficar um pouquinho mais curtindo, ajeitando alguma coisa em casa. Mas sabe o que me faz fazer aquilo que eu preciso? A necessidade de quê? De lá na frente ter resultados com o meu trabalho. A necessidade de daqui a 1, 2, 3 anos estar num lugar melhor onde eu estou hoje. Então, por isso, eu ajo com constância. Constância não é querer. Vocês entenderam? O exemplo que eu dei aqui é para vocês entenderem que não é ter vontade, é fazer. Então, por isso que eu falei, talvez seu pensamento seja, eu sou uma pessoa madura. Mas na prática, você faz? Não faço. Adianta nada. Seus resultados são os mesmos de uma pessoa que não tem maturidade do pensamento. Talvez você esteja um pouquinho avançada, não vou mentir, né? Não posso também deixar de falar. Talvez você esteja um pouquinho mais avançada porque você está a um passo menor para o sucesso, que é a maturidade. Vamos dizer assim, que hoje vamos tratar o nosso sucesso como maturidade. E talvez você está a um passo um pouquinho menor de alcançar isso do que alguém que nem pensa de forma madura. Mas se você não pega e faz, desculpa, mas vai ser difícil, tá bom? Gente, vocês estão me entendendo? Me dá um joinha aí se vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar ou se eu tô aqui filosofando e vocês estão entendendo nada. Me dá um ok aí, fala comigo. Tem bastante gente assistindo. Teuzinho, beijo! Acabou de entrar. Então, gente, estão joia, legal, obrigada. Então, gente, a maturidade é um estado de excelência, é um estado de excelência. Vocês estão percebendo isso? Que não é uma tarefa fácil? Não é uma coisa assim, eu sou madura. Não, minha filha. Maturidade tem a ver com excelência, com plenitude. E quantas pessoas plenas você conhece nesse mundo? Difícil, né? Bem difícil. Então, assim, gente, ter maturidade principalmente é saber lidar com os contrários da vida. Flávio, o que são os contrários da vida? Os contrários é assim, você quer uma coisa, depende de outra pessoa, a outra pessoa não quer. E aí você tem que lidar com isso. Você querer algo diferente do que seu patrão, por exemplo, no trabalho, do que seu chefe. Você quer, ele não quer, você tem que lidar com isso. Você quer, seu marido não quer, você tem que lidar com isso. Você depende dele. Depende, que eu digo assim, pro que você quer funcionar, vocês dois precisam estar de acordo e talvez ele não esteja. Então, você depende que ele concorde também. Gente, então é muito sobre dosar, sabe? É muito sobre, em algum momento, ceder, em outro momento, entender que o outro está cedendo, tá? Não entender que você está certa, mas que o outro está cedendo. Talvez o outro tenha tanta razão quanto você na escolha que ele faz, mas você está cedendo, ou ele está cedendo, tá bom? Buscar ser melhor e fazer reflexões. Gente, se uma pessoa não está aberta a refletir,
a parar para pensar sobre a vida dela, sobre como tem sido os dias dela, as decisões dela, o trabalho, a família, o empenho, os resultados. Se você não está aberta para isso, risca a possibilidade de você ser uma pessoa madura. Sabe por quê? Quem é maduro quer ser melhor. E para eu ser melhor, eu preciso o quê? Parar para pensar em como eu estou sendo. Como é que eu estou sendo como esposa? Deixa eu pensar nos meus papéis. Vou falar de mim, tá, Flávia? Como eu estou sendo como esposa? Como eu estou sendo como terapeuta? Como eu estou sendo aqui como influencer? Como eu estou sendo como filha, como irmã, como sobrinha, como neta? Como eu estou sendo como amiga? Como? Sabe? E se eu fizer uma lista e eu colocar de 0 a 5, de 1 a 5, como é que eu tô sendo? De 1 a 5. Gente, vai ser difícil aí, nisso tudo que eu falei, eu dar 5 pra mim, viu? Em alguma coisa. Mas você sabe o que é legal? Eu me propor a pensar. Eu pegar e listar realmente isso, colocar isso numa lista e falar, puta merda, tô sendo 3 como profissional. Nossa, eu tô sendo, sei lá, 2 como esposa. Caramba, eu tô sendo 3 como filha. Poxa, nossa, como irmã eu tô sendo, sei lá, 1. Eu parar e olhar para esse resultado e falar, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Poxa, eu percebi agora que minha família não tá tendo o melhor que eu posso dar. Minha família não está tendo o meu máximo. Ela tá tendo 2 ou 3. Sabe? Porque, gente, olhar para o resultado é difícil, por isso que muitas pessoas fogem dele. Tem gente que não fica sozinho, gente. A pessoa não gosta de ficar sozinha. Não gosta de estar em casa sozinha, quer estar sempre ocupada, quer estar sempre em companhia, não gosta de sair sozinha, não gosta de precisar de ter, sei lá, preciso comprar alguma coisa, vou sozinha. Não gosta, ela gosta sempre de companhia. Você sabe por quê? A companhia distrai. Quando você está em companhia, você perde o foco de você. E essa pessoa, ela não quer olhar para ela. Essa pessoa, ela não quer se encarar. Essa pessoa, ela não quer se avaliar e chegar à conclusão de que ela está sendo 1, 2 em várias áreas da vida dela. Então, o principal ponto, assim, a chave de uma pessoa que é madura é que ela consegue olhar para ela, gastar tempo com isso e fazer reflexões. Ela consegue se avaliar com clareza, com verdade, sabe? Sem hipocrisia, sem ter ninguém ali do lado para distrair ela. Ela consegue parar e pensar, poxa, eu precisava melhorar nisso. Poxa, eu não tô conseguindo avançar em tal situação, tá? Então, gente, eu listei aqui algumas das características de pessoas imaturas que, por conta de tudo isso aqui que eu falei com vocês, elas carregam essas características, tá? Quais são essas características, Flávia? São pessoas que não conseguem se comunicar com clareza porque elas não sabem o que elas querem. Elas não param para pensar nas necessidades delas, percebe? São pessoas que não conseguem resolver problemas, elas fogem do conflito. Elas choram, elas esperneiam, elas fazem pirraça, mas elas não conseguem sentar de frente para a pessoa e resolver um problema. Elas não conseguem chamar e falar, vamos conversar sobre isso? Olha só, não tá legal? Não. Elas fogem desse tipo de coisa. Elas fogem desse tipo de situação, tá? São pessoas que sempre dependem de outras para tomar decisões. Sessão grátis, né? Sessão de terapia. Semana passada foi sessão de terapia também e hoje tá sendo de novo, tá, gente? E eu tô gostando. Vai ser curtinho, daqui a pouco já tô acabando, tá? Aguenta aí. Aguenta a sessão aí. Sempre depende de outros para tomar decisões e para se posicionar, porque ela não consegue. Ela não consegue. Sabe por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A pessoa que tem dificuldade de se posicionar, ela não gosta de correr risco. Ela não quer assumir a responsabilidade. Então ela prefere que o outro faça, que o outro escolha, que o outro tome essa decisão, e se der errado, ela gosta de culpar o outro, tá? Porque se ela escolher e se ela se posicionar, ela vai sentir que a responsabilidade é dela, que a culpa é dela. Então vai ser sempre difícil, tá bom? É você, Paola! Beijo! Não sabia, não tinha visto.
não tinha na foto não dá pra te reconhecer. Sessão de terapia gratuita. Essa pessoa, ela tem dificuldade de olhar coisas pequenas e não arrumar confusão com essas coisas pequenas. Ou seja, ela se ocupa de coisas que são pequenas, sem importância. Um sapato no meio da casa, uma pasta de dente apertada pelo meio, um copo que quebrou, coisas pequenas que ela faz um furdunço, que ela arruma uma confusão. Sabe por quê, gente? Porque é o que ela tem para se ocupar. Ela enxerga coisas pequenas porque ela não quer se preocupar com as coisas maiores. Ela enxerga coisas pequenas porque ela não quer parar para prestar atenção naquilo que realmente importa, então fica ali se importando com futilidade. Triste isso, né? E sabe o que é mais triste ainda? Eu tô falando aqui pra vocês, gente, não pensem que eu sou a linda, gostosa, perfeita não, tá? O que é mais triste é que eu olhei pra algumas dessas situações e eu falei, poxa, eu preciso melhorar nisso. Eu também, sabe? Isso acontece comigo, algumas coisas dessas acontecem comigo. Então, tô falando aqui, não é só chuchando vocês, não, é pra mim também, viu? Então, a falta de capacidade de enxergar as coisas de outra forma, de enxergar de outro ângulo, a falta de capacidade de ser uma pessoa mais humilde. Ela é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa difícil, é uma pessoa que não tem flexibilidade, tá? É uma pessoa que é osso duro, vamos dizer assim, osso duro, sabe? Difícil de engolir. Então, essa é a pessoa imatura. Essa é a pessoa que não tem toda essa flexibilidade necessária para conseguir viver bem. Eu vou falar em viver bem, tá? Porque pra gente viver bem, a gente necessita dessas habilidades, a gente necessita dessas capacidades, tá bom? Flávia, e aí, o que faz então? Percebi que eu sou uma pessoa imatura. E agora? Como é que eu ajo? Como é que eu faço? Como que eu posso melhorar isso? O que fazer? Gente, eu não vou dar muitas tarefas pra vocês, porque fica aquele monte de coisa. Faz isso, vocês não anotam nada muitas vezes e isso se perde. Eu quero falar poucas coisas, mas que são boas. Poucas coisas que vão ser efetivas para vocês melhorarem. Poucas coisas, mas que vão mudar realmente a ação de vocês, tá? Vão mudar a prática de vocês vão passar a ser mais maduras, tá bom? Faça uma análise de tudo o que acontece com você. Faça uma análise. O Freud tem uma frase sensacional que fala assim: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Vou traduzir para vocês essa frase. De toda essa situação que você está vivendo, meu casamento que é difícil, minha família que é assim, minha mãe que é tal, minha irmã que arruma confusão, meu marido que vive me pressionando, me enchendo o saco. De toda essa situação que você vive, pensa aí na sua vida, nos seus problemas. O que é sua responsabilidade? Quais desses problemas foram gerados por você mesma? Pelos seus comportamentos? Pelo seu posicionamento? Quais desses problemas foram gerados porque você é imatura? É isso que essa frase quer dizer. Qual é a sua responsabilidade em toda essa desordem que você está reclamando? Nisso tudo aí, o que é seu? O que foi você que fez? Que foi você que aprontou? Opa! Bati o pé aqui no tripé, gente. O que foi você que aprontou? Você que arrumou? Você que, enfim, errou? O quê? É sensacional essa frase. Tragam essa análise para vocês e é justamente isso que eu quero dar como ajuda, como dica para vocês lidarem melhor com a falta de maturidade, tá? Sejam capazes de fazer reflexões. Pensem na situação em que vocês estão vivendo. Pensem. Isso tá legal? É realmente isso que eu tô querendo passar? Não adianta só pensar com maturidade, você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa de diferente. Não adianta só pensar. Rebeca falou assim, essa live é um tapa na minha cara. Ai, gente, eu não aguento vocês, não. Que demais. Maravilhosa, Rebeca. Que bom que você tá conseguindo refletir. Não adianta só pensar, gente. Pensar, um monte de gente pensa. E fazer? E agir realmente com maturidade?
E agir com responsabilidade, com aquela sensatez, com aquele equilíbrio, com aquela ponderação que eu falei aqui no começo. E agir com constância. Isso é difícil, isso é para pouca gente. Isso não é para todo mundo não, isso é para pouca gente, tá? Mas se você quer ser uma dessas poucas pessoas, comece a refletir nas situações em que você está vivendo. Para de ser toma lá da cá. Para de ser impulsiva. Para de agir no efeito rebote, sabe? Ah, tomei um tapa, dei um soco. Para. Aconteceu alguma coisa, você precisa pensar, você precisa parar e escolher o que fazer. E tem uma frase que é minha, que eu sempre falo aqui com vocês. Uma frase que eu elaborei refletindo justamente. Agir, ter autoconhecimento é ter escolha. Se eu não tenho autoconhecimento, eu só reajo às situações. Reajo. Tomei, dei. Fizeram algo pra mim, fui lá e fiz de volta. Agora, se eu me conheço, eu tenho controle, eu penso naquilo que eu quero fazer. Se eu me conheço, eu tenho capacidade de escolher. Quem não se conhece, não tem capacidade de escolher. Só tá reagindo, tá? Só tá reagindo. Fulano te xingou, você vai lá e xinga de volta. Alguém falou, você é feia, e você fala, você é burra. Sabe aquela coisinha bem infantil? É infantil mesmo que fala. É criança que faz isso, gente. É criança que não tem condições de escolher, não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem noção. Às vezes falta noção na gente, sabe? Noção de equilíbrio. Equilíbrio. Você olhar para a situação e falar assim, eu não quero reagir, eu vou fazer uma escolha. Nem que você leve tempo para isso. Nem que na hora você não consiga tomar uma decisão madura, que você fale assim, eu vou gastar 5 minutos, 10 minutos, eu vou gastar um dia. Olha só, a gente volta a conversar sobre isso aqui semana que vem, que eu vou pensar. Mas você vai ter escolha, você vai ser madura, você vai ter condições de fazer algo fora do impulso, tá? Exatamente. A gente precisa ter controle e parar de reagir, tá bom? Então, o que eu quero deixar pra você é que você faça essa reflexão. Quando você estiver vivendo uma situação difícil dessa, você parar e pensar, o que nisso aqui que é minha responsabilidade? O que nisso que é meu? Qual a minha responsabilidade aqui nessa desordem que eu tô reclamando? Tá? E fazer reflexão. Conseguir chegar em uma conclusão, conseguir planejar alguma coisa antes de reagir. Tem situações que dependem, sim, de a gente fazer ali na hora, de a gente tomar uma decisão na hora, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente tem condições de parar e analisar e a gente que não faz, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje na nossa live de maturidade. Deixa eu ver quem tá aqui. Islane, Rebeca, Paola, Tia Wanda, Ivna, Jéssica. Que legal, gente. Que bom que vocês estão por aqui ainda. Que bom que vocês ficaram aqui, né? Fico sempre muito feliz com a participação de vocês. E isso era o que eu tinha para dividir com vocês, tá? Mais uma análise, mais uma sessão gratuita. Eu tô suada aqui, gente. Tá fechado porque tá chovendo, tô suada. Mais uma sessão gratuita de terapia e eu espero que vocês consigam pensar, que vocês consigam ter algum ganho com isso, tá bom? E que seja bom pra vocês. Rebeca falou, eu realmente sou infantil. Rebeca, não tem problema, tá? O que passou, ok, passou. Mas daqui pra frente, o que você vai fazer? Daqui pra frente, como é que vai ser? Amanhã, como é que vai ser? E depois de amanhã? E aquela constância que eu falei? Maturidade é agir com consistência e não com intensidade. E aquela constância? Como é que vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Gente, de novo, eu vou fechar aqui a live com a frase do Joel. O sucesso é treinável. Dá pra ser diferente. Dá pra fazer diferente. A gente só precisa treinar, tá bom? Tia Wanda falou que Jéssica é amiga dela. Que legal! Jéssica convidada. Beijo. Beijo pra vocês. Gente, boa noite. Beijo. Por hoje é só, tá? E espero que tenha ajudado vocês aí, viu? Até a nossa próxima live de quinta.